Acho que é sobre querer ver, deixar o outro aparecer, escutar, conviver, escutar sem julgamento, sem querer interpretar a partir da minha própria caixa limitada, sabe? Isso tem tudo a ver com a fotografia, deixar o outro aparecer, para ter esse encontro de como a pessoa ressoa em mim. Então, é sobre o amor, né? Esse trabalho nasce com a adolescência dos meus filhos. Então nasce de um sentimento no corpo que mistura um pouco abandono com desconhecido, onde eu não controlo mais. Um lugar que se apresenta com assuntos novos para mim, onde eu preciso me reinventar. E eu acho que Centênios, apesar do nome, não é sobre adolescência, mas sobre o encontro com isso que é muito presente na adolescência, que é a necessidade de rompimento, do questionamento, da reinvenção, de um renascimento. Então, acho que a adolescência dentro de casa foi só um gatilho para eu me encontrar com esses limiares múltiplos, com uma diversidade que me exige uma desconstrução, pensar nessa transmutação que nunca cessa. Um lugar sem essa correnteza, para mim, é o próprio lugar da morte. E eu tô sempre procurando encontros que possam me desconstruir em algum lugar. Eu gosto disso. Ter que abandonar certezas quando eu descubro que elas não fazem mais o menor sentido. Essas pessoas que vão iluminar onde mora a minha hipocrisia, onde tá a minha humanidade, com tudo que vem junto. Por isso que eu falo que eu sempre quero reconstruir sobre ruínas. Se eu penso num mundo líquido, movediço, quando a enxurrada vem, não é nada simples. Porque o fluido, o fluxo, a gente não apreende, né? Fluidez choca com margem, fluidez desloca. E a gente vive num sistema onde a fluidez não interessa. As coisas que a gente não controla não interessa ao modus operandi do poder, né? Horizontes não são interessantes, porque horizonte faz a gente sonhar. Eu nasci em 1970. Se você nasceu nos meados da década de 60 até o início dos anos 80, a gente é da mesma geração. Mas o que vai me dizer se a gente carrega semelhanças por ter crescido no mesmo tempo cronológico não são as datas. Tem muitas camadas aí de território, classe, raça. O que vai nos conectar são as experiências parecidas que a gente viveu. E talvez, para além disso, a capacidade de processar esses acontecimentos de uma forma semelhante. O nome Centênios para esse projeto surgiu da vontade de encontrar uma palavra que desse conta de conectar de alguma forma as pessoas que eu me encontrei. Pessoas que cresceram numa época diferente da minha, talvez da nossa. Pessoas que beberam de outras águas. E aqui entra o meu recorte. Eu escolhi me encontrar com mulheres, cis, transgênero e pessoas não binárias entre 16 e 19 anos, que cresceram com a cybercultura, não conheceram o mundo sem internet e estão crescendo num cenário que Paul B. Preciado desenha como um colapso do nosso edifício binário. Um grupo que, de alguma forma, foge dos padrões ditados pela nossa sociedade. O conceito de geração em Karl Mannheim
Acolhe bem essa palavra dentro de mim e dentro do trabalho, onde eu busco fazer um movimento de esquecer o que já tem cheiro de naftalina e desejar o que ainda não foi conquistado. Não é um trabalho documental, eu interfiro na obra. Eu quero esticar esse limite entre o que é meu e o que é das pessoas que participaram. Eu quis trazer essas pessoas para dentro do meu jardim. Algumas foram fotografadas segurando como se fossem pedaços do meu jardim. E é uma maneira de eu entrar na cena, do nosso encontro se mostrar presente na imagem. O pedaço do jardim sou eu. Dentro de uma conversa, eu procuro e recorto o que mais me afeta nesse lugar da desconstrução. Todos os áudios, todo o conteúdo foi gerado junto com essas pessoas. Eu tirei dessas pessoas, eu não inventei nenhum conteúdo de áudio, poema. Mas em uma outra galeria, acho que 3 galerias, o áudio que aparece pode não ser da pessoa que surge retratada. Numa referência a todas essas possibilidades de ficção que a gente vive hoje com as redes sociais, com os apps de relacionamento, mensagem de WhatsApp, onde sou eu e onde eu estou ficcionando. E ao mesmo tempo porque o trabalho diz de um encontro. Eu, Márcia, artista, pensando o mundo a partir da minha arte, me encontro com essas pessoas e quais são os problemas, as perguntas que esse encontro absolutamente intenso me provoca. E aí acho que a minha criação carrega um traço que eu sempre lembro do saudoso Manuel de Barros, que falava: tudo que eu não invento é falso.